Aí a avó dela que tava com ela falou assim, não, mas ela tá doida pra alisar. Aí eu falei assim, essa minha consulta vai ser pra convencer ela a não alisar o cabelo. Eu já tava um pouco me importando o que eu ia fazer no dente dela, mas eu tinha um objetivo. Aí eu falei assim, quando acabar, eu vou tirar a minha touca pra você ver o meu cabelo, porque eu quero que o meu cabelo fique igual o seu. E aí eu fiz o atendimento e tal, depois quando terminou eu tirei a touca, mostrei pra ela, meu cabelo tava bem pequenininho. E eu falei assim, mas eu quero que o meu fique igual o seu. Aí, da outra vez que ela veio com a avó dela, aí ela falou assim, ela chegou lá em casa, dizendo pra todo mundo que a médica tinha um cabelo igual o dela e ela não ia alisar o cabelo. Eu falei assim, véi, deu certo, eu consegui! E da gente mostrar pra essas pessoas que elas podem ser poder, sabe? E é muito isso que a gente tem tentado fazer com a pré-candidatura. Mostrar pra esse povo que é silenciado o tempo inteiro que eles podem ser poder. É isso que a gente quer. Hoje, pela primeira vez no Papo Desguiado, a gente vai conversar com alguém de fora do nosso território, tá ligado? E eu não tô falando de qualquer pessoa, não. Eu tô todo chique aqui na beca, todo arrumado, porque eu tô com uma candidata à presidência da República, mano. Muito barulho, muito barulho. Quem te viu, quem te vê, né, Matias? Quem diria? Antes de falar com a nossa convidada, eu tenho um recado muito importante para vocês. A gente bateu a nossa meta de 500 inscritos. Família, é só vitória para nós. Tá na hora, né, dos humilhados ser exaltados. Mas o corre ainda não para, a gente ainda tem outras metas para bater. Agora a meta é 1000 inscritos. Então se inscreve no canal e deixa o like, porque isso é muito importante, que esse corre é totalmente independente, tá ligado? Então de alguma forma a gente quer monetizar esse canal, então te inscreve. E eu queria mandar aquele forte abraço pra Casa Juma, que mais uma vez abriu as portas pra gente gravar esse vídeo aqui. Muito obrigado por transformar a casa na casa dos D. E sem mais enrolação, eu quero muito barulho do estúdio. Eu quero que vocês virem a casa de cabeça para baixo para ela, que é a candidata mais desguiada à presidência da República, Samara Martins. E aí, mano? Tá bem? Prazer, viu? Prazer meu. Pode se apresentar, essa câmera aqui é tua. Muitíssimo obrigada pelo espaço de vocês. É muito importante para nós da Unidade Popular ter esses espaços, inclusive não convencionais, não tradicionais, dessa mídia tradicional. Então, saudade demais o que vocês fazem. Obrigado. Que é fazendo esse corre aí para garantir essa informação, o entretenimento fora dessas mídias tradicionais. E meu nome é Samara Martins, sou pré-candidata à presidência da República pela Unidade Popular, a UP, que é um partido recente, né? A gente foi legalizado agora em 2019, participamos da nossa primeira eleição para a presidência em 2020, com o Léo. Eu fui a vice-presidente na chapa, candidata a vice-presidente na chapa, e aí agora estamos na nossa segunda apresentação à presidência da República, né? Apresentando essa pré-candidatura. Tu é criada de onde? Tu é criada de Eu onde? nasci em Minas Gerais, em BH, Mineira. Mas hoje sou potiguar, então eu digo que eu sou meio potineira. Então eu sou potiguar porque hoje eu já moro há 15 anos em Natal, no Rio Grande do Norte. É onde construí minha família, onde eu me formei, etc. Mas nasci em BH, em Belo Horizonte. Fui da AMES BH, que é a Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, onde comecei a fazer a luta pelo meio passe, então eu fazia todas as manifestações. Quantos anos tu tinha nessa época? Eu tinha 16, 17 anos de idade. Tem quanto agora? 38. Ah, tá Nem jovem. parece, né? Tá Nem jovem, parece, ixi. claramente. Mas comecei na luta do meio passe, porque Belo Horizonte não tinha meio passe estudantil, né? Nem passe livre para os estudantes. Então comecei nessa luta na minha escola, organizando as manifestações. Fizemos inúmeras manifestações, ocupação de câmara, ocupação nas ruas, briga com polícia. Então fizemos um monte de coisa lá em Belo Horizonte. E depois continuei nos movimentos sociais, no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, na discussão da moradia, na discussão sobre o acesso à cidade, a reforma urbana, né, que a gente chama, que não é só a casa, é todo o acesso, né, os serviços num geral. E também no movimento de mulheres Olga Benário. Me mudo para Natal, que é onde eu me formei dentista, que aí também já é desguiada novamente, né? Porque é um dos cursos mais
Desculpa te interromper. Pode, vai já lá. Mas de dentista a candidata à presidência da República, tá ligado? Estão dizendo agora que é presidente, que aí tem um dentinho. Aí eu me formo dentista, que já entra nessa linha meio desguiada, porque é um dos cursos mais elitizados e mais brancos que a gente tem na universidade. Mas eu, com 9 anos, eu decidi que eu ia ser dentista. Nessa época eu achava que era só decidir. Depois eu vi que é muito mais difícil do que só decidir. Não é só o que você quer ser a parte mais quando fácil. Crescer. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Diga. Pelo tudo que tu falou, muita coisa. Não parece ser um corre nada fácil, né? De onde vem essa coragem pra falar assim, acordar, olhar no espelho e falar, quer saber? Eu vou ser. Eu vou me candidatar, tá ligado? E vou fazer isso acontecer. Isso, inclusive, eu respondi uma pergunta bem semelhante. E eu falei o seguinte: uma parte, eu acho que dessa energia, né, vem muito da nossa ancestralidade, assim. A gente sempre fala de Dandara dos Palmares, a gente sempre fala de Maria Filipa. Maria Filipa deu surra de cansanção em português, entendeu? Então, eu acho que vem muito dessa ancestralidade da nossa luta negra no Brasil para ter liberdade, né? Para ter mais direitos. E eu acho que isso tem muito. De conhecer essa história e falar assim, eu vim dessas mulheres. Mas também da luta que a gente faz, assim, da nossa própria família, das mulheres que vêm antes da gente, das trabalhadoras. Isso dá uma coragem 1000 graus. Exato, enorme, né? Que você fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Não vai dar pra eu só arrumar um lugarzinho pra mim no sol e deixar o resto assim, ó, por aí. Então, eu acho que é muito nessa estiga, assim, de ser mais do que só pra mim. De ser de coletivo, de ser pra todo mundo. Que é aquele negócio, não adianta só... Como se diz, né? O preto no topo, se a classe não vem junto, né? Se eu cheguei e os outros não chegaram, tá? E se tu não tivesse como candidata agora, o que tu estaria fazendo? Eita. Uma parte era isso, me dedicar à minha profissão, né? De dentista, eu amo, sou apaixonada pela minha profissão. Acho que tem a ver também com isso, de trazer autoestima, de trazer sorriso, de trazer saúde para as pessoas. Então eu gosto muito. Mas eu não consigo hoje pensar na minha vida dissociada da militância. Acho que faz parte da minha vida. Faz parte do que eu já sou. Do que eu já sou. Eu, inclusive, sou mãe de 2 e eu sempre penso assim, é uma militância também. Eu tenho que formar 2 meninos muito diferente do que os meninos da sociedade capitalista, assim, de quebrar muita coisa, de ir pra cima de muita coisa. Então, eu acho que eu não conseguiria, de alguma maneira, a militância ia me alcançar. Tanto que, por exemplo, eu fui da igreja. E era muito na militância também, assim, de grupo de jovens, de participar dessa organização da igreja, mas limitado, né? Então chega um momento que eu falo assim, não, isso aqui não tem como. Sabia que o meu primeiro contato com a militância foi com a Unidade Popular? Sério? Foi. Aí sim! Eu lembro que foi na época da pandemia. Sim. Tava tendo manifestações no país todo diretão. Povo na rua fora Bolsonaro. E eu lembro que eu tô em casa assim, mano, com muito ódio do Bolsonaro. Aí eu falei, crer. mano, eu vou varar numa manifestação dessa sozinho. Bora. Saí do meu setor, fui lá pro centro sozinho, fiquei lá chucrando a mina com uma máscara, na mina quietinho. Aí eu via todos aqueles coletivos, todo aquele barulho, puxando grito de guerra daqui, dali. Aí foi que eu vi a Unidade Popular, cheguei no pessoal lá. Boa. Eu lembro que eu cheguei a comprar até uma revista na época. Sim, boa. Foi que eu conheci o Brito. Não lembro se eu já conheci o Brito. Eu lembro dele falar, mano, a gente vai fazer uma manifestação aqui na frente do Açaí, pá, eu faço parte de um movimento que é o MLB e tal. Aí ele passou a visão, eu falei, já é, mano, bora lá. Vou chegar lá. Aí eu acordo assim cedo, nós vai lá pra frente da praça e fala, mano, seguinte, nós vai ocupar o Açaí. Você fala, entendi agora. Falei, caralho, Brito, onde foi que tu me Vocês meteu? são doido mesmo. É isso. Aí eu falei, não, mano, mas é isso que eu tô afim, eu tô cheio de ódio mesmo, mano. Exato. Já é, bora. Porque era isso, a gente já tava morrendo de fome, de bala e de Covid. Exato. Então, o presidente era mais perigoso para nós do que a própria Covid. Então, era enfrentamento. Eu lembro que nessa discussão, inclusive, todo mundo chamou a gente de maluca. A gente disse, nós temos que ir pra rua. Porque, é isolamento social. Isolamento social pra quem? Se o povo não tem nem casa. Se mora todo mundo lá aglomerado. Na minha rua continuou Exato, nas favelas, nas ocupações. Isola como?
E o nosso povo tá morrendo, então nós temos que ir pra luta. A gente lá em Natal teve que fazer uma luta em 2020 contra a violência policial, próximo do meu bairro. Eu moro na periferia de Natal, que mataram o Gabriel. Inclusive, a gente fez uma luta muito grande pra Justiça por Gabriel. E foi no meio da pandemia. E a gente fez uma manifestação gigantesca no bairro, porque a polícia continuava entrando no nosso bairro e matando. E quais são as tuas estratégias de sobrevivência para se manter nesse ambiente que não foi feito para ti, tá ligado? Porque a gente sabe que a política burguesa não foi feita para nós. Verdade. Tá ligado? E a tua candidatura lá é chegando com os dois pés na porta e fala, mano, nós já não temos muita coisa, mas isso aqui nós vai ocupar também. Exatamente. Tá ligado? Quais são as tuas estratégias para sobreviver num ambiente como esse? E isso é muito interessante mesmo, porque a política não é para as mulheres, não é para os pobres, não é para os periféricos, não é para os negros. Então, tudo isso nos afasta da política tradicional, que são os mesmos nomes, né? Tem o pai, é o filho, é a família, como é aqui no Pará, inclusive, Sim. né? São os mesmos. E aí depois é meu filho, e depois vai seguindo uma dinastia, né, na política e fazendo carreira. Então, para nós, tudo é nós por nós mesmos. Então, é na organização dos núcleos que a gente faz, nas periferias, nas ocupações, nas favelas, para que essa galera consiga ir passando para as outras pessoas. E as lutas, porque tem uma frase que diz: a melhor maneira de educar um povo é fazê-lo entrar em revolução. Se você não tiver o povo, você não tem nada. E com o povo você tem tudo. Inclusive esses espaços que a gente está conseguindo na marra. Porque a mídia quis esconder a gente, fez uma matéria dizendo assim: pela primeira vez na história, não teremos uma mulher disputando a presidência da República. A nossa galera disse, mas não vai passar mesmo. E infernizaram na postagem assim. Tem sim, mas tem sim. Já tinha lançado a tua... Já tinha. A gente foi uma das primeiras. A gente lançou em fevereiro desse ano. E aí saiu, tipo, no mês passado, mês retrasado, dizendo que não existia. Aí a Folha de São Paulo fez uma matéria com a gente, dizendo, realmente existe, vamos ter que falar agora. Não tem jeito. Aí o restante da mídia disse, mesmo, existe. E começaram a falar. Aí começaram a tentar fazer um hater com a gente, falando as nossas propostas como se elas fossem todas ruins. Eu lembro, a primeira coisa que eu vi... primeira coisa que eu vi tua foi assim, candidata à presidência da República fala que todos os políticos têm que acessar o sistema de saúde público. Exatamente. E isso era pra criticar, pra dizer, olha como ela é absurdo, ditadora, quer obrigar todo mundo, e não sei o quê. E foi ótimo, porque aí virou um debate. Porque um monte de gente vai lá dizer assim, é legal mesmo. E devia ser educação também. E um monte de gente, que absurdo, você não pode obrigar. E aí eu falei assim, é isso, vamos lá. Porque você quer ser candidato, você quer ser parlamentar, vai ter que usar o SUS, vai usar o É isso, eu acho. Exato, isso... o que você diz que tá bom, certeza, né? Porque eles não dizem que tá maravilhoso, que a educação tá perfeita, que a saúde tá perfeita e só dá pra investir até aqui. Pois então usem. Se é a mãe dele na fila da UPA, no instantinho o bagulho... Exatamente. E aí foram outras. Aí bombou depois 100% do salário, que a gente quer acabar com a PM. E foi um monte de propostas que eu amei todas, porque gera o debate. Porque se você for ver, quais as propostas que os pré-candidatos estão fazendo? E você concorda com elas ou não? Ou você só escolheu o seu time e vai defender independente do que ele defende. E a gente vê que às vezes não tem nem proposta, né? O próprio Flávio Bolsonaro é a mesma proposta do Manuel Gomes, tá ligado? É isso, tá ligado, não tem programa, não tem projeto. E aí fica falando, às vezes, só algumas amenidades para poder gerar os likes, para poder viralizar. Mas proposta, plano de governo não tem nenhum. Porque uma outra coisa, não era para político receber o salário que recebe. Era para receber igual recebe um professor, um plano de carreira dos servidores públicos. Porque os caras entram para ficar rico. Porque ele não tá ali cumprindo, ele não tá ali no papel de servidor público. Sim. Então ele deve receber como um servidor público. E aí, se ele quer aumentar o salário dele, ele tem que discutir o plano de carreira dos servidores públicos. E não ele aumenta o dele em 60% e o nosso tá lá no arcabouço fiscal limitado a 2,5%. E aí recebe R$ 1.621. Quem decide num orçamento
garantir R$1.600 para uma família sobreviver, nunca viveu com R$1.621. Porque como é que você vai pagar uma cesta básica de R$800? Vai manter, porque inclusive o salário mínimo é para manter uma família de 4 pessoas. Um salário mínimo. Não tem a menor condição. Não tem. O Diese diz que tem que ser mais de R$7.000. A UP está propondo aumentar 100%. Eles já estão achando que a gente está maluco. O Diese disse 7.000, que era o que daria para você manter razoavelmente uma família. E, mano, um salário mínimo a gente sabe que não é nada, porque aumenta R$100 aqui, mas aumenta do outro lado também. Isso é uma questão importante. Porque eu lembro que eu acho que tem uns 2 meses atrás, eu lembro que eu ia no supermercado, o feijão eu comprava por 4 conto. Agora tá 10 conto o quilo do feijão, mano. É bizarro. Em questão de meses, 10 conto o quilo do feijão. É bizarro. Tá ligado? Tanto que uma coisa eu até perguntei pro pessoal, toda vez que eu venho aqui eu pergunto quanto tá o litro do açaí. Que aí é o meu parâmetro. Eu falei assim, caraca, não dá. R$30 o litro do açaí. Não, agora tá um absurdo. Você tá doido, porque é isso. Que não toma açaí, mano. A prioridade é exportar pros outros, não é o seu próprio país comer bem, e aí as melhores coisas a gente não come, o melhor café a gente não toma, as melhores frutas a gente não come, porque tudo é para exportação. Aí aqui, que é tradicional para todas as famílias paraenses, R$30 o litro, não vai tomar, não vai comer. E aqui a gente é acostumado a tomar açaí todo dia. Exato, exatamente. Todo dia. Então veja como é um corte, assim, na vida das pessoas por conta de uma decisão política e econômica, baseado, inclusive, no privilégio dos ricos, assim, dos ricos. A gente já vai voltar pra política. Voltamos. Eu queria saber uma coisa assim, uma dúvida, uma questão pessoal mesmo. Sim. O que toca no teu fone? Tipo assim, quando tu tá fazendo as tuas viagens de um estado pro outro, qual é a música que tu ouve? Eu sou muito pagodeira. Pagodinho? Eu sou muito pagodeira. Então eu gosto muito de samba, eu gosto muito de pagode, mas eu gosto muito de MPB também. Assim, eu sou super fã de Ana Carolina, mas eu escuto quase tudo também de MPB. Mas o que eu gosto mesmo pra me manter animadíssima é pagode e é samba. Tu gosta de ouvir música? Tu ouve? Gosto. Às vezes você tem pouco tempo, né? Eu sempre falo assim, a gente às vezes tem pouco tempo pra ler, pra poder ouvir música. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é montar quebra-cabeça. Amo montar quebra-cabeça, mas você não tem tempo. Eu tô tentando aprender crochê, eu não tive tempo de aprender. É das costuras, eu não vou. Mas uma coisa que eu também faço, eu faço meus próprios brincos. E aí eu desenrolo meus próprios brincos. Todos os que vocês vão ver na campanha, eu e minha mãe fazendo. Que firme. E eu costumo dizer que, para além da coragem, a gente também precisa muito de autoestima para realizar as paradas, sabe? Verdade. E em que momento, assim, tu consegue, até porque tu falou também que não tem tempo, né? Tu consegue tirar um momento, assim, que seja pra Samara, tá ligado? Cuidar da mente, do corpo, da autoestima. Porque a gente sabe, enquanto mulher preta, que é muito importante a gente estar ali com tudo equilibrado pra conseguir estar num espaço como esse, que tá sempre nos violentando, nos testando. Então, como é que tu cuida desse outro lado pra se manter forte? Esse daí é difícil. Porque, além de tudo, eu sou mãe, né? Uhum. Então, grande parte do meu tempo que eu não estou na política, que eu não estou no trabalho, eu estou com meus filhos. E você acaba se deixando um pouco de lado pra garantir os meninos. Então, eu tava até falando, eu chego na minha casa, eles todos estão em cima de mim. E não em cima de mim, assim, é de verdade. É uma perna pra cada um. A saudade da eu mãe, tenho um né? de 6 e tenho um de 2 anos. Então é uma perna pra cada um, pra almoçar, pra poder fazer as coisas. É, de fato, uma coisa que ainda me faz falta. Que é ter esse momento do autocuidado, de conseguir garantir na minha rotina o exercício físico, o momento de espairecer a mente. Eu fui até ler agora, falei assim, não, eu vou ler uma coisa pra não ficar só lendo as coisas, né, de política, de tal, que você tem que estudar muito, né, é muita coisa. Aí eu falei assim, vou ler uma coisa assim pra relaxar a mente. Aí peguei o livro, que é Testemunho sobre a Forca de Julius Fusic, que ele tem uma frase que é o lema da minha vida, que é pela alegria combatemos, pela alegria lutamos, que a tristeza nunca esteja associada ao nosso nome. Esse é o meu lema de vida. Só que é um livro pesadão, mas é muito pesado. Mas ele fala sobre o quê? Que é ele preso, ele falando, é quase como se fosse um diário dele na prisão, falando sobre a esperança que ele tinha da construção do socialismo.
Caralho, que... E é um livro muito pesado, mas que só fala da alegria. Fala muito da alegria, da esperança, assim. Você fala assim, caralho, ele tá muito ferrado e ele tá falando da alegria, do amor. É muito legal. Isso te emociona. Nossa, mas toda vez chorando. Eu conheci um pouco dos bastidores da política e teve muita coisa assim que me decepcionou, tá ligado? Qual foi a coisa assim que, ao tu entrar na política, tu te decepcionou ou tu já estavas preparada para tudo? Olha, depois que você participa do movimento estudantil, meio que te prepara para tudo. Meio que te prepara para tudo. Porque você entra no movimento achando que todo mundo tá junto, assim, tipo, todo mundo tá aqui para construir um negócio e tal. E aí você começa a ver que tem posições diferentes, tem propostas diferentes, tem programas diferentes, organizações diferentes, e que às vezes essa disputa ela não tá no campo do saudável. Talvez a minha primeira decepção tenha sido no movimento estudantil. De falar assim, poxa, não era pra ser isso, né? O movimento estudantil era pra estar todo mundo junto. E aí quando você toma a primeira assim, você fala assim, então não dá pra confiar em todo mundo. Parando pra pensar, eu acho que eu compartilho até desse mesmo pensamento, sabe? Eu acho que talvez minha primeira decepção tenha sido no movimento estudantil. Passei pelo movimento estudantil e eu lembro que teve um momento que eu parei e eu vi que, caralho, mano, eu tô dentro da universidade brigando que um é trotskista e outro é stalinista, enquanto a polícia tá matando literalmente aqui do lado, exatamente. Tá ligado? A UFPA, ela fica no Guamá, que é um dos bairros mais populosos daqui, uma das periferias mais populosas, tá ligado, mano? E tem gente do Guamá que mora literalmente do outro lado da rua que nem sabe o que é o UFPA. Pode crer. Entendeu? Que eu lembro, eu não esqueço de um dia um mano meu me perguntando assim, mano, quanto é que tu paga pra estudar lá dentro? Tá ligado? Ele nem sabia que era público, né? Quase 30 anos na cara, não sabia tá na que perspectiva dele, tá? Aí eu falei, comigo mesmo, né? Olha a situação dos nossos aqui e nós tá brigando por umas ideologias assim que nós temos que discutir só lá na frente, tá ligado? E não que as discussões teóricas não sejam importantes. Exato. Porque elas vão te guiar, inclusive, na sua prática, né? Mas às vezes vira uma coisa meio mesquinha ali, né? De que é o mais importante? De qual é a luta, qual é o gasto energético mais importante. Também a gente tá lutando pra não ser assassinado pela PM, tá ligado? Será que esse é o momento da gente discutir se a gente vai seguir o maoísmo, o que for, tá ligado? Mas não na intensidade que às vezes vira. Porque isso vira o próprio movimento. E não pode. Se isso está no movimento, é uma coisa. Né? Isso, justamente. Nessa linha. Porque se não dá pra você dizer assim, não, depois a gente fala sobre isso. Nem é. Mas assim, isso não pode virar o movimento. E isso ser a questão do movimento. Porque é isso. Precisa ter luta. Não adianta você ficar só nos debates teóricos, afastado das pessoas, inclusive as pessoas sem nem entender, e você não fazer a prática da coisa, né? E ficar ali meio que nas cúpulas dos movimentos ou nas cúpulas dos partidos se engalfinhando. Exato. Isso não faz o menor sentido. Isso, inclusive, afasta as pessoas delas falarem assim, não, mas foi isso aqui, eu não quero. Eu também não vou ser tão cruel com o movimento estudantil. Exatamente. Tem que dar uma moral, porque parece que o movimento tá pegando a visão. Isso. Tá ligado, mano? O movimento tá pegando a visão, tá começando a entender que esse não é o caminho pra ir agora. Isso. E, Samara, tu acha que é possível a gente mudar o Brasil nesse sistema? Por exemplo, é possível a gente acabar com a pobreza nesse sistema? É possível a gente acabar com a fome? Eu lembro que no meu processo de politização, quando eu era moleque, devia ter uns 16 anos, eu lembro que eu nem tinha passado na universidade, mas eu lembro que a minha vontade era ser presidente da República. Boa! Tá ligado? Bora! Eu queria ser presidente da República porque eu queria acabar com a fome no país. Tá ligado? Na minha cabeça, eu pensava que eu sendo presidente, eu conseguiria acabar com a fome. É possível a gente ter essas mudanças nesse sistema? E uma mudança assim permanente, né? Porque a gente vê o Brasil saindo e entrando do mapa da fome o tempo todo e o pessoal olha assim na timeline, vê números, mas aquilo ali é pessoas. Exato. Tá ligado, mano? É gente do dia pra noite não tendo o que comer. Se é possível isso no capitalismo, não é. Porque o capitalismo ele se beneficia
Com a miséria. É aquilo que o Marx dizia, né? A acumulação de riqueza num polo é necessariamente o acúmulo de pobreza e miséria no polo oposto. Então, é necessário para a existência desse sistema ter o desemprego, ter a fome, ter a miséria, porque é sugar o máximo que se tem, porque todo ano tem que ter mais lucro para esses empresários, para essa classe. No próximo ano mais, no próximo ano mais. Não tem como isso fechar a conta de todo mundo viver bem e os outros acumularem mais dinheiro. E o que a gente faz? Por isso que quando eu falo, mas então para que a gente vai lutar, né? Justamente para poder desmascarar o que o capitalismo vende, porque o capitalismo vende que se você se esforçar muito, você vai viver muito bem na sociedade. O discurso deles é que se não é um empresário, não vai ter trabalho, não vai ter emprego. Como se a gente precisasse deles para manter uma empresa funcionando. Até porque se nós não for trabalhar, eles Exatamente. Eles que são os parasitas, nós construímos tudo. Se eles não estiverem lá, funciona do mesmo jeito. Então, vendido essa teoria para as pessoas, mas por conta disso. No capitalismo não é possível vencer essas mazelas, porque essas mazelas são inerentes ao sistema. Por isso a gente chama o povo para lutar, para perceber e entender esse conceito e entender que precisa destruir esse sistema. Para que a gente viva bem, que todo mundo coma, que todo mundo more, que todo mundo seja feliz de fato, nós precisamos destruir esse sistema. Eu não gosto de falar, no seu lugar. Eu não gosto de falar essa parada que a gente destruir esse sistema é uma utopia. Não. Eu lembro que esses dias eu tava pelo centro da cidade com a Tabita e o trem-bala e eu tava parado num sinal assim com a moto. Aí passou um playboy assim numa Porsche, voadão assim na nossa frente. Aí eu só vi o vulto assim, eu falei, caralho, mano, esse bicho aí, ele vive em outra realidade, ele não tá na mesma Belém que eu. Não, Tá ligado? Eu olhei da onde eu tava vindo e pra onde eu tava indo, eu falei, esse bicho não tem nem ideia do que... É verdade. Tá ligado? Então, isso pra gente é uma utopia. O cara chegar e falar, não, é que eu tenho um apartamento lá na Doca, eu tenho uma Porsche, eu ganho tantos mil por mês. Isso pra gente é uma irreal, utopia. Exatamente. Tá ligado? Agora, se você imagina, o povo brasileiro não vai aguentar ficar vivendo na miséria. Não vai ficar, tipo, eu vou continuar enquanto alguns comem muito bem, enquanto moram em mansões, eu tô aqui nessa quebrada, morando nesse barraco e vou ficar aqui. O próprio capitalismo cria os seus coveiros, que é quem vai destruir o sistema, porque a revolta vai aumentando. E Samara, eu vi que tu faz parte do movimento de mulheres Olga Benário. Isso. Tá ligado? Tu ainda faz parte, sim, tu ainda atua nesse movimento. Sim. Qual é a importância de um movimento como esse pra nossa sociedade? Aqui, eu não sei como é em BH, mas aqui a população que vive em situação de rua é muito criminalizada. Sim. E tem gente pra caralho, Muito. tá ligado? Enquanto tu anda lá pro centro, tu vê muita casa gigante abandonada e gente dormindo na porta dessa casa. Isso. Tem mais imóvel abandonado sem gente do que gente precisando de morar. Então, a gente poderia resolver, inclusive, o déficit habitacional, tipo, que precisa de moradia sem construir mais nenhum espaço. Só com o que tá parado. Só com o que já tá abandonado. parado. E por isso o MLB ocupa. Porque se tá parado, tem que ter função social, isso é constitucional, então o MLB ocupa para poder garantir. Inclusive, eu moro hoje, lá em Natal, no conjunto habitacional que é o Emanuel Bezerra, que é fruto de uma das maiores ocupações do MLB lá no Rio Grande do Norte, que é a ocupação Leningrado. E ela virou 3 conjuntos. O conjunto Leningrado, o conjunto Santa Clara e o conjunto Emanuel Bezerra, que é onde eu moro. Então, essa luta ela é extremamente necessária. Extremamente. Porque ela mostra isso. Olha, isso aqui estava vazio. E aí, quando o MLB ocupa, aí eles dizem, não, mas não pode ficar. Porque isso daqui ia ser uma biblioteca, ia ser um não sei o quê, mas estava lá parada há 20 anos, 40 anos. Quase caindo e nunca aos pedaços. Foi normalmente caindo aos pedaços. Quando foi pra gente fazer a nossa primeira ocupação, aí era a primeira, então a gente não sabia se ia dar certo, era no 8 de março, e a gente falou assim, véi, e se isso der errado? Aí eu falei, se der errado, eles vão ter que amargar a notícia de no dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, eles despejarem na porrada mais de 100 mulheres desse espaço. E aí deu muito certo, a Tina Martins está lá, vitoriosa, e agora tem mais 17, 18, 19, nem sei agora, porque são muitas outras casas de referência para o enfrentamento à violência contra as mulheres. E o que tu diria, eu fiquei imaginando aqui, né, uma menina que sempre sonhou em ser presidente da República ou ocupar um espaço de poder como esse, né?
O que tu diria para uma mana que sonhou, mas nunca se viu, né, nessa possibilidade? Porque eu acho que é uma grande questão pra gente também é conseguir sonhar. Né? Às vezes a gente não consegue nem sonhar na possibilidade de ter uma vida diferente daquilo que já foi programado pra gente. Então agora uma menina que tá lá na casa dela, na periferia dela, no Brasil, quando te vê em um espaço como esse, ou pelo menos tentando, ela vai poder falar assim, pô, eu acho que é possível, tá ligado? O que tu falaria pra ela, assim, que quer enfrentar um corre como esse? Caraca, essa pergunta foi emocionante, essa assim. daí... Foi lá no coração. E eu acho que é muito isso. Eu ouvi uma frase hoje que é dizendo que a gente seja o pesadelo daqueles que roubam os nossos sonhos. E eu acho que é muito nessa linha, assim, é dizer pra essas meninas, as meninas pretas, que às vezes, né, são diminuídas, que elas são, né, subestimadas, que a gente tem que fazer muito mais para provar que a gente sabe, que a gente consegue, é que elas podem ser tudo que elas quiserem. Tudo que elas quiserem. E passa por essa aceitação da gente, porque a gente aprendeu a não se gostar, né? A não gostar do nosso cabelo, a não gostar da nossa cor, a não gostar do nosso porte. E isso vai nos afetando de muitas maneiras na nossa vida. Tanto que depois que eu me formei dentista e eu assumi o meu cabelo, e aí eu disse assim, eu vou mostrar para as meninas que elas podem ser isso aqui também. E uma paciente minha foi no meu consultório, ela tinha uns 7, 8 anos, e ela tinha um cabelão enorme. E aí quando ela entrou no meu consultório, eu falei assim, meu Deus, que cabelo lindo. E eu tava no início da minha transição, tinha cortado o cabelo, ele tava minúsculo. Aí a avó dela que tava com ela falou assim, não, mas ela tá doida pra alisar. Aí eu falei assim, essa minha consulta vai ser pra convencer ela a não alisar o cabelo. Eu já tava um pouco me importando o que eu ia fazer no dente dela, mas eu tinha um objetivo. Aí eu falei assim, quando acabar, eu vou tirar a minha touca pra você ver o meu cabelo, porque eu quero que o meu cabelo fique igual o seu. E aí eu fiz o atendimento e tal, depois quando terminou eu tirei a touca, mostrei pra ela, meu cabelo tava bem pequenininho, e eu falei assim, mas eu quero que o meu fique igual o seu. Aí, da outra vez que ela veio com a avó dela, aí ela falou assim, ela chegou lá em casa, dizendo pra todo mundo que a médica tinha um cabelo igual o dela e ela não ia alisar o cabelo. Eu falei assim, véi, deu certo, eu consegui! E da gente mostrar pra essas pessoas que elas podem ser poder, sabe? E é muito isso que a gente tem tentado fazer com a pré-candidatura. Mostrar pra esse povo que é silenciado o tempo inteiro que eles podem ser poder. É isso que a gente quer. A gente vê que nessas últimas eleições, uma galera no Brasil todo votou nulo e branco. Isso. Tá ligado, mano? Como nunca tinha visto antes. Muita abstenção de voto. E eu acho que isso é um reflexo que a população, o povo, nós, não acredita mais nessa política. Tá ligado? A gente não acredita mais porque... passa 4 anos, de 2 em 2 anos, né? De 2 em 2 anos tem uma eleição diferente, só muda o político e não muda nada. Tá ligado? O que tu falaria pra essa pessoa que tá desacreditada da política? Boa. Inclusive, sai uma pesquisa agora, e mesmo eles tentando esconder a gente, nós aparecemos na pesquisa, aí eles estão boladão. Ciro Gomes. Eu vi que passou até do Ciro Gomes. Pois é. Aí a galera tá um pouco mordida com isso. E a nossa maior porcentagem é justamente em quem não votou em 2022. Nós estamos liderando entre os que não votaram em 2022. Que é justamente isso. A gente se garantiu muito. Porque é isso. Não enxerga nessa velha política nada do que é os sonhos, do que são os anseios, do que são os direitos que deveriam avançar. E aí, quando a gente conseguiu chegar um pouquinho nessas pessoas e dizer, olha, tem outra alternativa que não seja essa, que parece que a eleição tem 12 pré-candidatos, mas parece que a eleição só tem 2, no máximo 3 pré-candidatos. Então é mostrar que existe uma alternativa. E aí colocaram na regra eleitoral, na lei eleitoral, que nós não podemos ter tempo de TV, nós não podemos ter tempo de rádio. E muita gente nem acredita nisso. Teve uma moça que falou assim, mas vocês vão aparecer, né, na TV. Eu falei assim, não, nós não vamos aparecer. Ela falou assim, não, nem rapidinho brilhando, assim, piscando. Eu falei assim, não, nós não vamos aparecer nada. Antigamente eu pensava que só tava concorrendo que eu via na televisão. Isso, isso. Eu nem sabia que existia. Se apareceu na televisão é oficial, né? Se não apareceu, não existe. Que é isso, é para manter exatamente os mesmos partidos, as mesmas pessoas, os mesmos nomes. Aí na lei eleitoral nós não podemos ter isso e não recebemos fundo partidário. Então os partidos recebem bilhões de reais, por exemplo, para fazer as pré-campanhas deles,
eles estão cheios de dinheiro. A gente tá contando moedinha, pedindo, pelo amor de Deus, pros filiados pagar as cotas. Senão nós não conseguimos viajar. Eles não estavam nem colocando a gente nas pesquisas. E a gente também teve que brigar para botar a gente nas pesquisas. Aí entra a importância de uma mídia alternativa, Com né? certeza. Fora desses Com grandes certeza. monopólios. A gente faz muito trabalho, você deve conhecer, que estava junto com a gente com o Jornal A Verdade, que é muito nessa lógica da mídia alternativa, da gente falar com as nossas próprias palavras e com as nossas próprias formas o que está acontecendo no mundo, mas essas mídias alternativas são fundamentais, porque é isso, vocês estavam aqui dizendo, já está chegando nos 1000 inscritos no canal, então é uma galera que vai, de certa maneira, influenciar e levar isso para outras pessoas. Então quem assiste vocês aqui, às vezes não é a mesma galera que recebe o nosso conteúdo das nossas páginas da Unidade Popular. Então isso vai chegando em muito mais gente, e nós precisamos muito desse espaço. Que muita gente acha que porque a gente não aparece, nós não podemos estar no debate. É só uma escolha da emissora. A emissora escolhe a dedo quem vai... Até o Padre Kelman tava lá. Quem é o Padre Kelman? Como assim não tem uma lei que, tipo assim... Não tem uma lei. Não tem, é quem eles quiserem. Então eles chamam quem favorece o discurso deles. E aí nós começamos a briga agora. Vão chamar a gente pro debate. Nós somos a única pré-candidata mulher. Vai fazer o debate só com os machos e não vai chamar as mulheres pro debate? Como esse? Às vezes não é nem só o que convém eles, é o que dá público, audiência também, né? Exatamente. A gente viu o show que foi em São Paulo nas cadeiradas eleições. E tudo. Eu vou caminhando pro final aqui e a gente vai fazer um bate e volta. Tá. Presidente ou presidenta? Nós estamos usando presidente. Presidente. Porque é mais fácil para as pessoas entenderem. Porque às vezes eles já acham tão estranho eu ser a pré-candidata a presidente, que se a gente usa uma outra palavra, as pessoas falam, deve ser outra coisa. Porque quando a gente fala assim, eu sou pré-candidata a presidente, de quê? Do Brasil! Do Brasil. É tão estranho para as pessoas que não sejam os tradicionais, então a gente tem usado presidente. Então, estratégia. Mas eu gosto de presidente. Uma comida mineira. Eita, frango com quiabo. Frango com quiabo. Com angu. MBL ou MLB? Ah, esse daí tranquilo. MLB, Movimento de Luta nos Bairros e Favelas. Deus me livre. Uma referência política tua. Ai, aí tem muita gente. 3, vai, 3. Boa. 3. Então a referência seria Manuel Lisboa, na luta contra a ditadura, Olga Benário, na luta das mulheres e da combatividade das mulheres, e colocaria Zumbi dos Palmares. Aulas, caralho. FHC ou FBC? Ah, tranquilo e fácil. FBC tava com ele anteontem. Tava com ele, né? Tá com a Inclusive, gente agora forte. ele tá na Unidade Popular, Tá, se né? filiou na Unidade Popular. Disse que sofreu muito, que o povo foi brigar com ele. Ele falou assim, eu vou ser militante. E tá aí na luta. Doido, né? Ele é desviado, ele é desviado. FBC tá doido. Ó, me fala uma música pra ser trilha sonora da tua carreira política. Pode ser pagode também. Eu gosto. Mas uma que inclusive eu cantei no lançamento da Frente Negra Revolucionária, que eu também ajudei a criar, que é Povoada, que é justamente falando da coletividade. Quem falou que eu ando só? Ah, e aí você me quer. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou um a mais, não sou só. Sou um a mais, não sou só. Aulas. É isso, tropa. Esse foi mais um Papo Desguiado. Últimas palavras, minha amiga. Olha, quem ainda não conhece a Unidade Popular, quem ainda não conhece a nossa pré-candidatura, siga a gente nas redes sociais, Samara Martins UP, siga também a Unidade Popular e acompanhe a gente, participe dos nossos núcleos, se filie à Unidade Popular, esse partido de luta dos trabalhadores, do povo pobre do nosso país. É isso. Bora! Família, se tu curtiu esse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa o like é muito importante, porque quando tu deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é da hora e entrega pra mais gente, entendeu? Então te inscreve e deixa o like, é isso. Família, eu queria mandar um abraço pra Kelly Combos e agradecer por ter deixado a tropa Hulk, por ter salvado a Dona Larica, nós ficou se sentindo artista.
Até petisco tem no camarim hoje, então Kelly Combos, nós te amamos muito.